Ora, eu vou começar por criar aqui um projeto, arranjo de objetos, o nome que eu dei aqui ao projeto, arranjo de objetos. Dentro deste projeto, criar uma classe day, e temos uma classe day, para já vou apagar aqui os comentários. Classe day. Ora bem, para cada dia vamos guardar a quantidade de chuva e de sol que acontece em cada um dos dias. Então para isso vamos criar aqui variáveis. Ok, duas variáveis, uma para guardar a quantidade de sol e outra para guardar a quantidade de chuva que choveu durante um dia. Eu vou criar os métodos, para já vou criar um construtor. Portanto, o construtor é um método que tem o mesmo nome da classe, pode receber parâmetros, então eu vou colocar a classe a receber a quantidade de sol e a quantidade de chuva. Ora bem, sun toma o valor de sun, ponto e vírgula, e rain toma o valor de rain. Portanto, no construtor, o que se pretende é guardar a informação que se recebe nos parâmetros, guardar esta informação aqui nas variáveis de instância da classe. Portanto, as variáveis de instância são variáveis que são visíveis em todos os métodos. Em todos os métodos da classe. Portanto, é indiferente as variáveis estar no início da classe ou estar no fim. Portanto, se as variáveis estiverem fora dos métodos, são visíveis em todos os métodos. Ora bem, alguma dúvida até aqui? Será que isso funciona? Portanto, aqui o que se pretende é o construtor recebe aqui um valor e esse valor vai-se atribuir aqui a esta variável. Ora bem, sun Ora, aqui temos, se repararem, temos aqui um conflito de nomes. Porque temos aqui um conflito de nomes. Temos duas variáveis que têm o mesmo nome, esta variável e esta variável. Outras variáveis têm o mesmo nome, o rain aqui, o rain aqui. Aqui, quando eu escrevo sun, toma o valor de sun, eu não sei se este sun é este, se é o de cima. Ora, como é que isso se resolve? Há várias formas. Uma solução é mudar os nomes das variáveis. Eu podia colocar um underscore ou nos parâmetros ou nas variáveis de distância. Okay. Essas variáveis. Outra solução é colocar o this antes. This.sun, this.rain. Ora, o que é que faz aqui o this? Portanto, quando se encontra o nome de uma variável, o compilador começa a procurar localmente a ver se a variável existe. Sun, ele encontra aqui, então a variável é esta. Portanto, esta variável também seria a mesma se não tivesse o this. O que diz é que começa a procura a partir de variáveis de distância. Portanto, já não procura aqui localmente. Portanto, o que diz é que começa a procura a partir de variáveis de distância. Portanto, pode encontrar variáveis aqui dentro da classe, ou poderia encontrar as variáveis através de herança. Mas, em princípio, as variáveis geralmente não são privadas, portanto, em princípio, na herança nunca passam variáveis. Portanto, aqui o this é para dizer que esta variável sun é a variável de instância e não o parâmetro. Ok, e assim funciona. Vamos só criar métodos para devolver estes valores.
Portanto, um método que devolve a quantidade de sol e agora um método para devolver a quantidade de chuva. Aqui nos métodos getSun e getRain, portanto isto que faz é, eu devolvo a variável distância. Aqui o diz seria opcional porque não existe esta variável aqui localmente, se não existe localmente tem que ser a variável distância. Mas é boa prática colocar sempre o diz. Assim a pessoa sabe logo direto que isto é uma variável distância. Se a pessoa espera ler o código, sabe que é uma variável distância e não é uma variável local. Ok, e temos uma classe, a classe criada. Portanto, esta classe guarda dois valores. Os dois valores são indicados quando se cria um objeto do tipo day. Portanto, nesse caso, o que está a fazer é chamar o construtor guarda os valores das variáveis de instância e depois temos métodos que devolvem esses valores. Vamos experimentar isto. Criar uma nova classe do tipo console program. Ora bem, days.io, uma classe do tipo ACM console program. Vou só aqui deixar o print, que o print a seguir vai ser útil. Criar um objeto do tipo day. Também criar um objeto do tipo day. Ele diz que não encontra um construtor para aplicar os parâmetros que querem nada. Portanto, não existe um construtor por omissão. É o que está a acontecer. Portanto, não há um construtor dentro da classe que não receba nada. O que ele encontrou foi um construtor a receber dois números inteiros, que é a quantidade de chuva e a quantidade de sol. Então, podemos aqui colocar. Ora bem, o primeiro, vamos só ver qual é o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro é a quantidade de sol e depois quantidade de chuva. Quantidade de sol, primeiro 5 horas, quantidade de chuva, rain, quantidade de chuva 7 horas. Ora, isto geralmente é preferível criar variáveis do que estar a colocar assim os comentários. É assim, eu não gosto assim muito dos comentários por uma coisa, porque portanto, isto é um comentário multilinha, e os comentários multilinha não podem ter internamente outro comentário multilinha. Portanto, se eu quiser agora colocar isto tudo em comentário, isto dá erro, porque o comentário começa aqui e termina aqui. Portanto, o professor João Paulo Barros gosta muito de utilizar esta sintaxe. Eu gosto menos devido a isto. Eu gosto menos devido a que a pessoa não pode depois colocar comentários multilinha. Por isso, eu prefiro, em vez disto, colocar logo variáveis, criar variáveis
Portanto, isto é a quantidade de sol num dia e quantidade de chuva. É assim, se for muito óbvio, a pessoa pode colocar diretamente os valores. Se for muito óbvio, a pessoa pode colocar diretamente os valores. Portanto, recapitulando, temos uma classe day, que vai guardar a quantidade de horas de sol, a quantidade de horas de chuva. Portanto, isto está com o número inteiro, só para ser simples, podia ser também um número real, podia ser 2 horas e meia, mas para já. Portanto, o construtor recebe o número de horas de sol, recebe o número de horas de chuva, e o que faz é guarda na variável de instância, o disso está aqui a dizer que é para dizer que é esta variável, está aqui o disso a fazer, guarda nesta variável de instância o valor que recebe aqui por parâmetro. Portanto, as variáveis são as mesmas, têm o mesmo nome, mas o disso faz a distinção entre o que é uma variável de instância e o que é uma variável local. Portanto, isto aqui será uma variável local, portanto ele procura localmente, então enquanto aqui no parâmetro, então é uma variável local. Depois temos métodos que devolvem quantidade de horas de sol, quantidade de horas de chuva. Aqui o this era opcional, porque não há uma variável local com o mesmo nome, portanto não há aqui um conflito de nomes, mas é preferível porque aumenta a legibilidade. A pessoa ao ver o this sabe que esta variável é uma variável de instância. Portanto, e não tem que andar à procura da variável, se é local, se é um parâmetro, se o que é. Portanto, ao ter o this, tem logo a certeza que esta variável é uma variável de instância. Agora vamos escrever a quantidade de horas de sol, o número de horas de sol é igual a aspas. Portanto, isto é uma frase, uma string, e agora vamos juntar a isto Sunday, que é o objeto. Portanto, isto é um objeto. Agora temos que chamar um método para obter quantidade de horas de sol. Get sun. Portanto, isto devolve o número inteiro. E este número inteiro é adicionado ao fim desta string. Portanto, e assim temos aqui o primeiro valor. Portanto, aqui estamos a criar um objeto, guardar 2 valores. Depois, com o nome do objeto, podemos chamar os métodos que têm o objeto e pedir os valores que lá estão. Que é o que estamos aqui a fazer. Chamar o método getSun associado a este objeto e obter a quantidade de horas de sol que ocorreram durante o domingo. Vamos criar um outro objeto. Sunday, Monday, segunda-feira. Na segunda, eu agora vou colocar os valores literais. Ora bem, na segunda tivemos 2 horas de sol e 10 horas de chuva. Voltar a verificar, mas agora a quantidade de horas de sol que ocorreram na segunda-feira. E a pessoa pode ir criando mais objetos para os diversos dias. Em relação à segunda-feira, vou querer saber chuva, a quantidade de horas de chuva. Em vez de rain, em vez de sun, get rain. Portanto, em relação à segunda-feira, quero saber a quantidade de horas de chuva. E agora podia ir criando os diversos objetos. Portanto, se eu quiser, por exemplo, representar um mês, tenho que criar aqui 30 objetos diferentes. Quer dizer que tem que ter 30 variáveis.
Em alternativa, podes utilizar um array para guardar esses objetos. Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou criar uma nova classe que vai ser uma semana. Uma semana são 7 dias. E então a classe week, o que vai guardar é um array com 7 dias. Portanto é isso que eu vou fazer agora. Compilar, podemos aqui começar a experimentar. Ora bem, criar um novo objeto. Só pode usar aqui a opção, criar um novo objeto, new day. E ele vai perguntar o nome, isto vai se chamar dia 1, pode ser, day 1. Ora bem, horas de sol, eu quero 10 horas de sol, isto deve ser de verão, horas de chuva 0. Portanto, eu estou aqui a criar na interface objetos. Ok, tenho aqui o primeiro objeto. Criar um segundo objeto. Portanto, com o botão do lado direito em cima da classe, o botão do lado direito fazem new day, cria um novo objeto. New day. Ele pede um nome, dia 2. No dia 2, horas de sol 20, horas de sol, horas de chuva 4. Ou sol ou chuva. Portanto, não há cá. Sim. Portanto, do lado direito. E depois os objetos vão ficando aqui assim. Dia 3. Portanto, isto é tudo escuro, mas também não choveu. 0, 0. Dia 3, isto é sempre escuro. Isto pode ser o Polo Norte passa meio ano todo escuro. Depois outro meio ano sempre de dia. E agora a pessoa pode olhar para os objetos, dá aqui 2 cliques e ver aqui os objetos. Portanto, isto tem 0, 0. Portanto, o dia 3, o dia 2 tem 24 e... Portanto, a pessoa tem aqui os diversos objetos e tem os valores guardados. Portanto, cada objeto vai ocupar um espaço em memória que é equivalente mais ou menos às variáveis de instância que tem. Portanto, quanto mais variáveis tiver, mais espaço ocupa o objeto. Portanto, os métodos geralmente ficam todos à parte. Portanto, os métodos são válidos para todos os objetos. Mas depois fica um pouco à parte. Portanto, aqui o importante é perceber que a quantidade de memória de um objeto depende das variáveis de instância. Porque cada objeto tem as suas variáveis. Temos um array com 7. Sim. E nesse caso, mais que 7 não aceita. Sim. Mas isso vamos ver a seguir. Vamos ver agora a seguir. Vamos criar uma nova classe que será para guardar a informação de uma semana. E então aí vamos criar um array e vamos ver que a pessoa não pode criar. Pode criar mais do que... Ok, então isto para mostrar que vocês podem aqui criar objetos diretamente a partir aqui da interface e ver que isto está a funcionar, ver que os objetos têm informação, que foi enviada, é o que a gente consegue ver aqui. Portanto, a gente cria objetos, envia para lá a informação foi guardada. Ok, close. E agora se eu fizer aqui um reset, ele limpa os objetos todos. Ok, reset Java Virtual Machine. Com o botão lá direito, ele limpa tudo e desaparece. Nova classe, aqui é uma nova classe chamada week. Uma classe normal. Vou colar a classe aqui. Classe week. E esta classe agora vai guardar a informação sobre uma semana. Portanto, para isso precisamos de um array. O tipo de dados, portanto, se isto fosse um array de inteiros, eu fazia int, parênteses. Portanto, para declarar um array de inteiros seria isto. Só que isto não é um array de inteiros, é para guardar um array de dias. Portanto, o tipo é day. Cada posição do array eu quero que seja um objeto do tipo day. Criar o construtor. Ora bem, quando se cria um objeto do tipo week, é importante reservar memória para este array. Portanto, é importante iniciar as variáveis todas.
Portanto, isto é um nome para um array, portanto, é uma variável, portanto, isto é uma variável, portanto, é um nome. Sim, isto é só variável. O novo array chama-se days. O array chama-se days, sim, e guarda objetos do tipo day. Ok. Portanto, este array guarda objetos do tipo day. O nome do array é esse. É este. Ele guarda. Sim, o tipo é isto, isto é o tipo. Portanto, isto é um array de objetos do tipo day. Ora bem, o construtor tem que... E assim, isto aqui assim, isto que temos aqui, é só um nome para um array. Portanto, ainda não há nenhum array em memória, temos que criar o array em memória. Agora fazer aqui no construtor. This.days toma o valor de new day, entre parênteses reto, agora temos que indicar qual é a dimensão. A dimensão é 7. Eu vou criar aqui uma constante. Public static final int. Ora bem, número de dias numa semana. São 7. Número de dias numa semana. Portanto, é isso que vamos aqui fazer. Portanto, o construtor deve de iniciar todas as variáveis. Portanto, a constante está iniciada. O número de dias numa semana são 7. A variável que falta iniciar é esta. E então, estamos aqui a criar um array com 7 posições. Um array com 7 posições e guardar depois esse endereço aqui neste nome days. Ora bem, por omissão isto vai ficar tudo nulo. Portanto, isto vai ser um array que inicialmente não tem nenhum objeto do tipo day. Eu posso mostrar isso, vamos ver isso. Vamos aqui à interface. Eu vou criar um objeto do tipo week. Portanto, aqui na interface faz a new week. Week 1 tem aqui um objeto. O objeto tem isto. O objeto tem um elemento estático, que é o número de dias numa semana. A gente vê aqui. E temos aqui um array. Um array, agora se a pessoa abrir o array, temos aqui que o comprimento é 7, o comprimento do array, e está tudo a nulo. Portanto, se tem 7 elementos, o int vai de 0 a 6. Portanto, não há aqui ainda nenhum dia. Close, close. Voltar, temos aqui o week. Dúvidas? Perceberam a criação? Aqui. Portanto, isto aqui se até para a pessoa experimentar. Portanto, criar aqui um objeto, a pessoa consegue ver aqui o objeto. O objeto está aqui, o objeto internamente tem um array. É isso que a pessoa consegue ver qual é o estado atual do objeto. E pode aqui chamar as operações, pode fazer aqui coisas todas aqui diretamente. Sim. Não tem no código, não. Assim, isto é para a pessoa experimentar. Esta interface serve para a pessoa experimentar, a ver se, ao criar objetos, envia para lá valor, ver se os valores ficam armazenados, depois chama aos métodos, a ver se os métodos devolvem o valor certo. Então pode aqui experimentar as coisas. Portanto, isto que a pessoa faz aqui na interface, a pessoa também podia escrever aqui. Em linhas de código, criar objetos, não sei como. É mais fácil aprender na interface, por isso eu estar aqui a mostrar. Portanto, o array está vazio, precisamos de um método para guardar agora objetos dentro do array. Sim. E static. Ok, é assim, as constantes, portanto, isto, eu vou aqui mostrar outra vez o objeto, tem aqui o objeto, portanto, o que acontece? A variável está aqui visível para todos os objetos. Ao estar público, assim, o static disse que a variável não é uma variável do objeto, mas é uma variável da classe. Ao ser da classe, fica acessível a todos os objetos e também fora dos objetos. Portanto, eu posso aceder à variável fora dos objetos. Para toda a classe week. Para toda a classe week. Portanto, se eu chegar aqui e escrever week. Só ficar aqui o nome, para não estar aqui a escrever o nome todo. Week. Número de dias numa semana.
Ele não gostou. O Enter deixou de funcionar. Fechar isto. Week ponto número de dias numa semana. Certo. Portanto, a constante é visível sem objetos, por ser estática. Portanto, ao ser estática é visível sem objetos. Eu posso aceder à constante pela pública. Portanto, se ela fosse privada, eu aqui não acederia à variável. Portanto, as constantes a pessoa pode colocar públicas. É a mesma coisa que ser math.pi. Portanto, eu acedo ao pi. Portanto, isto, o pi é uma constante, é estática. O final quer dizer que é uma constante, quer dizer que não muda. E o público quer dizer que é visível de fora. Ok, vamos criar aqui um método para agora colocar valores ali no array. Public void setDay aparentes int index. Portanto, isto vai receber o índice e vai receber o objeto tipo day. Portanto, o método que recebe um índice, a posição onde colocar e um objeto do tipo day. Portanto, o método é muito simples, que é vamos ao array, à posição index, dado pelo índice, e vamos atribuir o valor, vamos atribuir este objeto. Portanto, isto recebe a posição onde colocar este objeto do tipo day que ele recebe por parâmetro. Então o que se faz é atribui-se a esta posição o objeto que se recebe por parâmetro. Compilar, vamos aqui experimentar isso. Agora eu vou experimentar isto aqui no código. Criar um objeto tipo semana, week igual a new week. Portanto, temos o construtor por omissão. Week.setDay. Na posição 0 eu vou colocar o domingo. Guardar o week.setDay e na posição 1 eu vou guardar a segunda-feira. Guardo Monday. E agora é necessário, portanto, criar os outros objetos. Portanto, neste momento estou a colocar objetos só na posição 0 e 1. Portanto, tenho que ter atenção que estas posições vai só de 0 a 6. Portanto, isto são 7 dias por semana. 7 dias só para o dia de 0 a 6. Portanto, o método está aqui, o setDay. Portanto, o que isto faz é coloca na posição dada pelo int. Portanto, isto são parênteses retos. São parênteses retos, que é o operador de indexação, portanto, aceder a um determinado elemento dentro de um array. Parênteses retos, numa certa posição, dada por este valor, colocar este objeto. Portanto, eu vou aqui criar objetos tipo day, new day. Ora bem, dia 1 isso vai se chamar Sunday, horas de sol 5, horas de chuva 7. Estou a colocar uns valores aleatórios, portanto eu não sei se os valores que eu tinha antes era este, não é? Ok, temos aqui o primeiro dia, criar um outro objeto. Monday, aqui vou colocar
10 horas de sol, 0 horas de chuva. Ok, já tenho aqui 2 objetos. Agora criar um objeto tipo week. Portanto, eu posso ver que eles têm os valores. O Sunday tem estes e o Monday tem estes. Eu tenho aqui os 2 objetos. Um por cima do outro. Tenho aqui 2 objetos com os respectivos valores. Agora vou criar uma semana. New Week. Week 1. Vai se chamar Week 1. Portanto, atualmente, posso olhar para o array e está vazio. Ok. Portanto, tem aqui o objeto. Como estão lá à direita, posso chamar métodos. Como estão lá à direita, em cima do objeto, agora chamamos métodos que existem. Então, eu vou chamar este método setDay. E vou dizer que na posição 0 eu vou querer colocar o objeto, agora este aqui assim, Sunday. Eu dou o nome do objeto, ele já tem aqui o objeto, então estou a chamar o método e enviar já estes objetos que estão aqui, Sunday. Ok? Está feito, executou o método, vamos olhar para o array. Já temos aqui que o array tem, eu estou a fazer certo, o objeto Sunday. Fazer a mesma coisa, chamar aqui com o week, chamar o método setDay. Na posição 1 vou colocar o objeto Monday. Ok? Agora se eu olhar para o week, posso olhar para o array e vejo que o array já tem dois objetos do tipo day. Portanto, experimentem. Portanto, mete para devolver a quantidade de chuva. A quantidade de chuva é um número inteiro. Portanto, já estamos a olhar só com inteiros. Vamos chamar total rain. Total rain. Portanto, para calcular a quantidade de chuva é necessário percorrer o array todo e fazer o cálculo. Ir somando os diversos valores que temos de chuva. Este método, portanto, o resultado é um inteiro, int, o resultado, portanto, eu vou olhar para o resultado e vou iniciar a variável em 0 e no fim faço um return aqui do resultado. E agora aqui é necessário um ciclo então percorrer os diversos objetos, e calcular a soma da quantidade de chuva. Para percorrer os objetos, pode ser um ciclo, o i começa em 0, o i é menor que, enquanto o i é menor que this.days.length, portanto eu posso obter o tamanho de um array através do length, portanto isto está os 7, está 7 dias, enquanto é menor que 7, e mais. E agora aqui é uma questão de fazer os cálculos. Percorrer os objetos todos e ir incrementando ali o resultado. Portanto, o primeiro dia eu posso fazer day igual a... E agora vou aqui ao objeto, vou ao objeto days e digo que quero o objeto que está na posição i. Portanto, o objeto que está na posição i, como o i vai de 0 até 6, portanto eu percorro o array todo. A quantidade de chuva é pegar no nome do objeto, ponto, get rain, se eu chamar o método get rain associado a este dia, eu obtenho a quantidade de chuva deste dia. E o que tenho que fazer é incrementar isto ao res mais igual a quantidade de chuva de cada uma das posições. Res mais igual, o mais igual é uma coisa que ter res igual a res mais alguma coisa. Portanto, se eu tiver aqui i toma o valor de i mais 1. Se eu tiver isto é a mesma coisa que ter i mais, ou é a mesma coisa que ter i mais igual a 1. Portanto, o i mais não é importante aqui, o importante é isto. E então o valor de i mais 1 é a mesma coisa que ter i mais igual a 1. Isto
significa que fica sempre cinza num ou no outro, portanto, os comentários em cinza nunca são muito legíveis. Ora bem, e assim estamos a percorrer os objetos todos. Vamos lá experimentar isto. Eu vou experimentar isto através da... vou utilizar o debugger agora. Agora vou utilizar o debugger. Antes de utilizar o debugger, eu vou escutar isto tudo uma vez e depois utilizo o debugger para mostrar o que está a acontecer. Portanto, eu vou escutar isto tudo uma vez. Falta só que chamar o método. This.println week, vou escrever qualquer coisa. Total de chuva na semana é igual, aspas, mais week.total rain. Isso vai correr sem erro mesmo que parte do requisito assim. É isso que eu vou mostrar. Portanto, como a rei está vazia, isso vai dar erro. É assim, a primeira posição e a segunda têm objetos, as outras não têm. Isso vai dar erro quando chegar às coisas que estão vazias. Week. Não, é assim, aqui o espaço foi só para não escrever tudo. Ora bem, print line está igual, isto mais, o que é que ele diz? Está mal escrito o print line. Faltou. Portanto, temos um objeto tipo week, adicionamos 2 dias à semana e depois vamos chamar o método para obter a quantidade de chuva. A quantidade de chuva que ocorreu durante a semana. E vamos ver o que é que acontece ao executar isto. Portanto, não há erros de compilação. Não há erros de compilação. Vamos executar isto. Run ACM Program. Portanto, temos que o número de horas de sol é 5, hora de chuva é 10, isso era em relação aos dias iniciais. E além disso, terminal, temos aqui uma outra janela que está aqui. Que não mostrou nada no terminal, devia de ter aqui mostrado aqui alguma coisa aqui no terminal. Sim, mesmo devia ter mostrado. Eu vou colocar aqui um ponto de paragem, em vez de colocar o ponto de paragem aqui, eu vou colocar aqui no total. Sim, eu vou colocar aqui. Sim, devia dar um index no null point exception. Sim, é o erro que isto deve dar. Isto deve dar null point exception. Aparece um erro no terminal, sim, mas sim. É cá em baixo, sim. na janela de baixo de todas. View, terminal. Está aqui escondido. Está aqui escondido, sim. Portanto, o erro que deve dar é este, null point exception. Vamos ver o porquê deste erro. Null point exception. Para já eu posso aqui criar este erro. Aqui rapidamente. Eu vou escrever isto. String nome toma o valor. String nome toma o valor de hello. String name 2 ponto e vírgula. Ok, agora faço name, ele diz que é esta string, name 2, ele diz que é não. Agora faço name.to uppercase, colocar tudo em letras maiúsculas. Hello. Faço a mesma coisa com name 2. Null point exception. Ele vem para aqui. Portanto, ao fazer name 2 to uppercase, isto é null ponto alguma coisa, portanto eu estou a chamar este nome associado a null que é de nenhum objeto. Portanto, se não há nenhum objeto, portanto isto tem que dar uma exceção. É isso que acontece. Isso acontece que é, eu estou a chamar um método e o nome não tem nenhum objeto. Portanto, isto não aponta para nenhum objeto.
Então vamos ver como é que isto se resolve. Ora, a questão toda é aqui, portanto o erro vai dar aqui. Porquê? Quando chegar... Eu posso executar isto para perceber. Vou executar isto como debugger. Executar isto como debugger. Portanto, ele chegou aqui, calcular a quantidade de chuva. E agora vou avançar. Ora bem, neste momento o day está aqui, este objeto. Está aqui o objeto. 5.7. Primeiro objeto. 5.7. Step. Portanto, o resultado neste momento é 7. O i vai passar para 1. O i passou para 1. Vamos buscar o objeto que está na posição 1. Step. Ver qual é o objeto que está na posição 1. O objeto que está na posição 1 é este. Portanto, quantidade de chuva 10. Continuar. Portanto, o resultado estava 7. Agora vai somar 10 ao 7. Vamos continuar. O i passa para 2. Na posição 2 não há nenhum objeto. Continuar. Então temos aqui que o day é nulo. Agora vai fazer null.getArray. Portanto, isto falha. A exceção é aqui. Portanto, ele parou aqui. Então deu aqui a exceção. Tudo null.exception. Vou limpar isto tudo. Clear. E fechar a janela. Terminar. Olha, como é que isto resolve? Resolve aqui com um if. Se o dia for diferente de null, portanto, se a referência for diferente de null, é que se faz esta soma. Bem, e desta forma estamos a proteger aqui o método para que, portanto, para evitar chamar aqui o getArray quando o dia é nulo. Executar isto, vamos executar o programa e agora já obtemos o resultado, quantidade de chuva durante a semana, que é a soma dos 2 dias iniciais. Portanto, neste momento, a única forma de enviar valores para... Aqui não, melhor ir aqui ao dia. A única forma de enviar valores para um dia é através da criação do objeto. Portanto, só quando se cria o objeto é que se envia valores para um objeto do tipo day. Portanto, aqui pode-se criar objetos para alterar tanto a quantidade de chuva como a quantidade de sol. Eu vou criar aqui esses métodos. Public. Portanto, estes métodos chamam-se set sun. Alterar a quantidade, portanto, isto é void, portanto, isto não devolve nada. Alterar a quantidade de horas de sol. Portanto, isto que vai fazer é guardar na variável sun o valor. Sim, é quando o método não devolve nenhum valor. E assim temos aqui um método que recebe quantidade de horas de sol e atualiza a variável do objeto. Portanto, estes métodos chamam-se sets, são métodos que permitem alterar as variáveis do objeto. Vou fazer igual para a quantidade de horas de chuva. Set rain, aparentes, fecha parênteses, int rain, e o meta é igual this.rain, toma o valor rain.
Portanto, temos métodos para alterar as variáveis de instância. Portanto, estes métodos são os setas. Começa com set e depois o nome da variável. Os métodos que devolvem os valores são os getters. Portanto, começam com get. Get, o nome da variável. Portanto, aqui na interface vou compilar tudo. Vou criar um objeto tipo day. Portanto, Sunday, horas de sol, 12 horas de sol, domingo, é dia de sol. Se é dia de sol é bom ter chuva 0. Chuva, 2 horitas de chuva, se for muito sol também é bom ter um bocadinho de chuva. Ora bem, 12.2, ok. Agora a pessoa pode obter aqui, get rain obtém 2, get sun obtém 12. Agora altera. Eu posso ir fechando aqui as janelas, senão vou ficar aqui de janelinhas todas. Vamos agora alterar. Set rain e vamos colocar, ora bem, domingo, horas de chuva, menos 10. Ok, menos 10. Vamos ver a quantidade de horas de chuva. Get rain, menos 10. E vamos fazer uma coisa para horas de sol. Set sun, horas de sol, menos 50. 50 horas de sol num dia. 50. Vamos olhar para o objeto e temos aqui estes valores. Get rain, obtém-se, e get sun, obtém-se os valores que a pessoa tem aqui nos objetos. Sim, já é bom. Portanto, temos estes dois métodos. Têm um problema que também acontece com o construtor, que é a pessoa pode enviar valores inválidos. E isto de alguma forma devia-se validar isto. Por exemplo, é assim, a forma de validar isto, depois isto é matéria de programação 2. Por exemplo, é a programação 2, nós aqui podemos fazer isto, que é chamar esta instrução assert que o número de horas tem que ser maior ou igual a 0. E o número de horas tem que ser menor ou igual a 24. Esta função assert, o que vai fazer é, vai fazer o teste a esta condição. Se isto for verdade, passa para a instrução seguinte. Se isto for falso, para o programa e diz onde é que para o programa. Portanto, isto é útil para debugger. Quando a pessoa está a executar o programa inicialmente, aqui consegue validar de que os valores têm que estar dentro de um certo intervalo. Isto que se faz para a alteração da quantidade de dia de sol também se faz aqui para a chuva. Assert que a quantidade de chuva tem que ser maior ou igual a 0 e a quantidade de chuva tem que ser menor ou igual a 24. E assim o código já aparece melhor. E portanto, estamos a validar que os parâmetros que se recebe têm que estar num certo domínio, tem que estar aqui num certo intervalo. Sim, mas ainda falta aqui resolver aqui isto. Como é que se resolve aqui? É fazer a mesma coisa. Portanto, no construtor faz a mesma coisa. Em vez disso, em vez de estar a colocar aqui o assert, o que se faz, portanto, o colocar aqui o assert é mau colocar aqui, é chamar os métodos de baixo. Portanto, colocar aqui o assert é mau porque depois a pessoa faz coisas diferentes do que faz em baixo e está a validar coisas diferentes. Portanto, a solução é chamar os métodos de baixo. Aqui vai fazer this.set rain, a parênteses e envio quantidade de horas de chuva, this.set
set sun, quantidade de horas de sol e envia os valores que recebe. Portanto, o construtor agora vai chamar os métodos que atualizam. Portanto, em vez de o construtor estar a atualizar diretamente, chama métodos e estes métodos é que vão validar e fazem as alterações. Portanto, esta é a melhor lógica. A melhor lógica é esta, que é o construtor chama métodos e estes métodos é que validam. Dúvidas até aqui? Vamos experimentar isto. Vou compilar tudo. Eu vou só ver se o assert está a funcionar ou não, que ele pode estar desligado. Assert false. Assert false. Java language assertion error. Ok, deu um erro. Portanto, parece estar a funcionar. Portanto, isto deu um erro. Então vou aqui criar um dia, um novo dia, Sunday, horas de sol 25, horas de chuva 10. Ok, e falhou aqui. E ele só falou para aí. E para o programa, o programa para aqui. Para e vai para aí. Sim. Assim, geralmente o que faz é ele mostra isto, ele mostra isto. Portanto, ele mostra este erro, assertion error, e diz qual é que foi a linha onde falhou. Portanto, como estamos no ambiente, ele passa para o ambiente. Mas se fosse esse programa normal, ele mostrava na janela a dizer qual foi a linha que falhou. Portanto, se colocar um valor inválido, ele não permite criar objetos, ou então, se o programa estiver a funcionar, o programa para, rebenta mesmo, o programa para e não há possibilidade de continuar o programa, o programa para e diz qual é a linha que falhou. Ok, eu vou criar aqui um outro objeto, vamos criar um novo objeto, novo dia, Monday, segunda-feira, horas de sol, 15 horas de sol, horas de chuva, 10 horas de chuva. 10 horas de chuva. Foi um bom dia. Não acha que foi um bom dia? 15 horas de sol e 10 horas de chuva? 25 horas. Sim. Ok. Então, assim, ainda temos aqui outra questão para validar. Sim, que é a soma das duas variáveis não pode passar de 24. A soma das duas variáveis não pode passar de 24. Como é que isso se resolve? Vamos, por exemplo, as horas de sol. Podemos dizer que as horas de sol, que é que a pessoa recebe no parâmetro, mais this ponto rain, isto tem que ser menor ou igual a 24. Portanto, a quantidade de horas de sol que se recebe por parâmetro, mais a quantidade já armazenadas de hora de chuva, tem que ser menor que 24. Portanto, isto é válido para os dois métodos. Portanto, isto tem que ser válido. Agora, no de baixo é um bocadinho diferente, no de baixo é ao contrário, que é as horas de chuva mais as horas de sol. Portanto, horas de chuva mais as horas de sol. Portanto, isto tem que ser menor ou igual a 24 horas. Portanto, e assim estamos a validar que a soma das duas tem que ser menor que 24. Só que isto pode criar problemas. Já tentar descobrir se cria não problemas.
resolve uma situação, mas pode criar outros. Outro problema. Ora bem, então vamos criar objetos e ver isto a funcionar, compilar. Novo objeto. Sunday. Ora bem, no domingo existiram 14 horas de sol e 10 horas de chuva. No domingo tivemos 14 horas de sol, 10 horas de chuva. Deixa-me ver se foi isto. Não, acho que foi ao contrário. Eu vou pôr ao contrário. Que é, tivemos 10 horas de sol, 14 horas de chuva. 10, 14. Vamos colocar isto. Tivemos 10, 14. Assim passa. 24 passa. Ok. Olhar para o objeto. Tivemos 10 horas de sol e 14 horas de chuva. Até aqui não há dúvidas? Aqui parece estar a funcionar. Ora, mas agora o que aconteceu é que eu enganei-me. Isto era ao contrário. E agora vamos trocar isto. Enganei-me, agora vamos trocar isto. Vamos chamar os métodos. Portanto, temos... Horas de sol foram 14. 7. Sun, horas de sol 14. Está ao contrário. Ok? Deu a exceção. É preciso mudar o outro primeiro. Portanto, agora há que ter atenção porque... Portanto, eu tinha na chuva 14. 14 mais 14 já dá mais do que... Portanto, o objeto tem isto. Se eu quero trocar estes valores, eu tenho que primeiro, se calhar, colocar os valores a 0 e depois então é que consigo mudar os valores. Set rain 0, set sun 0. E agora posso mudar à vontade. Rain era 10 e sun 14. Ok. Portanto, sim. É assim, eu em termos de código não alterei nada. O que fiz foi, antes de trocar estes valores, coloquei os dois a 0 e depois então coloquei lá os valores certos. Portanto, este é um efeito que pode acontecer quando a pessoa está a validar os valores. Pode acontecer que se a pessoa tiver muitas validações, às vezes pode falhar as validações devido a isso. Portanto, neste momento, o que temos em termos de validação, está aqui, temos de validação, que é a quantidade de horas de sol tem que ser um valor entre 0 e 24, e ao mesmo tempo temos que a quantidade de horas de sol mais a quantidade de horas de chuva tem que ser menor ou igual a 24. Portanto, é útil ter estas duas validações, mas podemos ter depois aqui um efeito, quando a pessoa está a trocar valores, isto pode falhar e é mau falhar. Mas também assim, mas é por falhar que a gente tem a certeza de que o objeto tem sempre um estado válido. Portanto, essa é a ideia, é o objeto ter sempre um estado válido e nunca acontecer que a quantidade de horas seja superior a 24. Mesmo que seja trocas, então a pessoa tem que limpar tudo e depois é que troca os valores. Número de dias da semana, o índice maior ou igual a 0, menor que número de dias da semana. E assim estamos a validar que... Sim, pode chamar qualquer outro. Sim. Portanto, a partir de um objeto a pessoa pode chamar este método. Esse é o menor, porque se eu tiver 7 posições, o índice vai de 0 a 6. É de 0 a 6. Portanto, se eu tiver 7 elementos, não há posição 7. É só de 0 a 6. Portanto, tem que ser mesmo menor. Portanto, atenção aqui ao sinal que este tem mesmo que ser menor. Mas aí deveríamos usar esse que dá mesmo logo a seguir a essa maneira.
É assim, as constantes, Quando as usamos, quando se usa uma constante, é bom indicar onde é que ela está. e neste caso dizíamos dic ou dizíamos disse? Este é o nome da classe. É sempre o nome da classe. Eu vou mostrar aqui. Quando estamos na própria classe, É assim, mesmo estando na própria classe, é assim, o this é quando é do objeto. O nome da classe é quando é uma variável estática. A variável estática tem que ser sempre o nome da classe. Por exemplo, mef.pi. Portanto, a pessoa acede às constantes sempre com o nome da classe. Portanto, isto são variáveis estáticas. Portanto, todas as variáveis estáticas, a pessoa acede assim. Portanto, o nome da constante e o nome da classe. Porque uma variável estática fica associada ao nome da classe e não a um objeto em si. Portanto, o this a gente utiliza quando está associado ao próprio objeto. Portanto, aqui, ao utilizar a constante, vão colocar o ic, ponto, nome da classe, ponto, o nome da constante. Portanto, as constantes devem ser final. Final diz que é uma constante. O static associa a constante à classe e não ao objeto. Até isto faz aqui o static. Até para que esta constante fique associada à classe. Ao ficar associada à classe, a constante existe mesmo sem objetos. E isso é o que acontece quando eu faço mef.pi. Não há nenhum objeto do tipo mef. Portanto, não há aqui nenhum objeto e eu acedo à constante através do nome da classe. Porque a constante fica associada à classe e não a um objeto. Se não tivesse o static, era necessário criar um objeto e depois é que se acedia à variável. Portanto, sem static é necessário criar objetos. Portanto, essa é a diferença entre ter aqui o static ou não. Portanto, se retirar o static, o que acontece é que fica associado ao objeto e nesse caso cada objeto ia ter esta constante. É o que acontece. Então, se retirar aqui o static, eu posso mostrar. Vamos ver aqui. Vamos ver a classe com o static e sem o static. Compilar, criar um objeto tipo ic. Tem aqui um objeto tipo ic. Vou mostrar o objeto. Portanto, o objeto tem internamente só um array. E depois temos aqui os métodos estáticos para ficar associado à classe. Agora eu vou tirar o estático e acontece é que a variável que estava aqui vai aparecer aqui. Vai aparecer como uma variável de instância. Vamos tirar aqui o static. Compilar. Compilar agora aqui se já não é associado à classe. Compilar. Criar um objeto. Ok. E vamos ver que o objeto tem. O objeto tem duas variáveis. Portanto, se não colocar o static, a variável passa a ser uma variável do objeto. Ou seja, uma variável do objeto. Cada objeto, eu vou criar aqui uma nova semana. Portanto, cada objeto tem uma variável diferente. Portanto, apesar do valor ser o mesmo, mas isso são variáveis diferentes. Então, se eu tivesse 50 objetos, eu tinha esta variável de 50 vezes. Assim, isso é necessário só criar uma única vez. Portanto, eu posso ter 1000 objetos em só uma variável. os objetos que vão ler. Sim, mas eu vou ler esta estática e então isto economiza memória. Portanto, estas variáveis devem ser static, todas constantes. Nesse caso, o ic ponto número de dias da semana. Portanto, isto deve ser o correto.